Olá, amigos. Quarta-feira, dia 12 de julho, chegamos na leitura do Guia do Estudo da Palavra, número 652. Estamos discorrendo aí no terceiro trimestre do ano sobre a carta de Paulo aos Efésios. Você que ainda não é inscrito no canal, chegou agora, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente, Sempre há uma palavra aqui de graça, da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. O título de hoje é Cristo acima de todos os poderes. Lembrando que estamos na lição 3. Paulo celebrou a exaltação de Jesus que está sentado com o Pai no trono do cosmos, tendo definido a posição de Cristo em relação ao Pai à sua direita nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, verso 20. Paulo se voltou para a relação de Jesus com os poderes, como corregente com o Pai, Jesus muito acima de todos eles. Efésios capítulo 1, verso 21. A questão número 4. Compare a menção que Paulo fez dos poderes espirituais do mal em Efésios capítulo 1, versos 21, capítulo 2, verso 2 e capítulo 6, verso 12. Por que o interesse nesses poderes? Bom, Paulo deixa claro que Jesus está acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Atos capítulo 19, verso 11 e verso 20, com a história dos 7 filhos de Seva, ilustra que na época de Paulo, Éfeso era o centro das artes mágicas. A característica predominante da prática da magia em todo o mundo helenístico. O que é helenístico, irmão Adilson? Helenístico é o período cultural e histórico do qual os elementos da cultura grega foram difundidas pelo mundo. Então, a característica predominante da prática da magia de todo o mundo helenístico era a consciência de um mundo espiritual que exercia influência sobre praticamente todos os aspectos da vida. O objetivo do mágico era discernir os espíritos benéficos dos nocivos e aprender suas diferentes atuações, forças relativas e autoridade. Através desse conhecimento, meios poderiam ser criados, como fórmulas faladas ou escritas ou amuletos, e etc., para manipular os espíritos para o interesse do indivíduo. Como a fórmula adequada, uma doença induzida pelo espírito poderia ser curada, ou uma corrida de carruagem poderia ser vencida. O interesse em nomear divindades e poderes em feitiços era uma característica da vida religiosa de Éfeso. Pode ver lá em Éfeso capítulo 19, em Atos capítulo 19, verso 3. E entre alguns até hoje. Paulo desejava deixar a clara relação entre Cristo e os poderes. O Jesus exaltado está muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio. Efésios capítulo 1, verso 21. Para ter certeza de que o público entendesse que não há poder além de Jesus, ele acrescentou uma alusão à prática de reunir os nomes das divindades em feitiços. Todo nome que se possa mencionar. Voltando da dimensão do espaço para o tempo, Paulo enfatizou a cronologia ilimitada da supremacia de Jesus sobre todos os poderes, a qual se aplica não só no presente século, mas também no vindouro. Questão de rodapé. Quais são algumas manifestações atuais dessas mesmas forças malignas, e como ter certeza de que não seremos envolvidos em nenhuma delas? Então, quais as manifestações dessas forças? Quais são algumas? Bom, eu coloquei aqui que quando o movimento religioso se coloca no lugar de Deus, Quando o movimento religioso se coloca no lugar de Deus, então ele faz parte da força maligna. Todo governo que queira usurpar o lugar de Deus, ele está trabalhando contra Deus. Faz parte desses elementos, dessas forças malignas que Paulo cita. E como não ser envolvido por nenhuma delas? É simples, amado? Vivendo os princípios bíblicos, que é a palavra de Deus.
Por isso a necessidade de todos os dias nós estarmos aí com afinco, meditando na palavra de Deus, meditando em cada versículo que é citado, somente desse jeito, somente aí com oração, né, com proclamação do Evangelho, que nós não cairemos aí na armadilha dessas forças espirituais do mal, porque elas existem, amado. Se você acredita que Deus existe, então você precisa acreditar que o mal também existe. O bem existe, o mal também existe, né? Não é história, não é conto de fada. Eu costumo dizer, até citei ontem, né, que a vida espiritual é muito mais real do que essa aqui, física, no qual nós vivemos. Precisamos estar atentos, precisamos estar mergulhados em Deus, pois esse é o melhor lugar para nós nos encontrarmos, aos pés de Cristo. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu cuidado. Obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos familiares. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado que Tu tens com cada um de nós. Obrigado por ter deixado esse mapa, Senhor, que nos conduz ao caminho correto, Pai. Eu coloco diante de Ti a cada um que está do outro lado da telinha Te buscando, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia. Muitos clamando aí, Senhor, por saúde, muitas pessoas enlutadas, meu Deus, tantas e tantas situações, pessoas desempregadas, pais de famílias sendo envergonhados porque não têm conseguido sustentar a sua casa, Pai. Deus, eu coloco diante de Ti, em nome de Jesus, a cada um, Pai, para que haja um toque do Teu poder e que cada situação seja transformada para a Tua honra e para a Tua glória, porque dessa maneira saberão que Tu és Deus na vida de cada um. No nome de Jesus, Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço aí aos nossos amigos e aos nossos amiguinhos.